Oração intercessória, capítulo 14, a unção da sentinela, a praga genética, capítulo final. A única coisa pior do que fazer compras é assistir alguém fazer compras. Com exceção da minha esposa, é claro, eu não me incomodo nem um pouco de segui-la pelo shopping por 2 ou 3 horas. Eu me mostro interessado de vez em quando, com pequenas expressões de apoio, e algumas vezes até uso palavras, sim, não, claro, quanto. Eu aprendi rapidinho a corrigir essa última. Puxa, que preço ótimo! Acho que a única coisa que se compara com assistir alguém fazer compras é uma competição de costura. É por isso que eu estou sentado na praça de alimentação, enquanto minha esposa e minha filha caçula, Hannah, fazem compras. É um desses shoppings com ponta de estoque, onde eles vendem peças com pequenos defeitos, em promoção. Minha filha mais velha, Sarah, está comigo lendo. Ela também não gosta de fazer compras, ainda. No caminho para o nosso refúgio da praça de alimentação, eu a ensinei sobre os genes que ela tem. Genes que Deus deu a todas as mulheres. Só que não começaram a se manifestar ainda. Expliquei que ela não precisa se preocupar. Um dia desses vai acontecer. Em meus estudos dessa praga genética, estudos que em sua maioria acontecem em conversas com outros homens nas praças de alimentação, eu descobri que ninguém sabe ao certo quando esse gene desperta ou que o estimula. Pode ocorrer em qualquer momento entre os 6 e os 13 anos de idade. Às vezes acontece no meio da noite. Elas de repente acordam tremendo, sintomas semelhantes aos de uma virose. Quando chegou a vez da Hannah, eu estava pronto para ungí-la com óleo, mas Ceci me avisou que isso não iria adiantar. Como assim não vai adiantar? Eu perguntei surpreso. Claro que vai. Não, ela me disse, é o gene das compras despertando. Nós temos que levá-la ao shopping imediatamente. A mãe estava certa, é claro. Ela sempre está. Hannah voltou para casa toda orgulhosa com sua sacola. Parecia que tinha pescado seu primeiro peixe. Mulheres, quem consegue entendê-las? Para provar minha teoria, eu acabei de contar a quantidade de homens e mulheres na praça de alimentação e nas lojas ao redor. 26 do sexo feminino e 9 do sexo masculino. Metade dos homens era de crianças que tinham sido arrastadas até ali contra sua vontade. Outro homem escrevia, este cujas palavras você está lendo neste momento, e o restante estava gemendo. Fiquei com pena de um cara. Ele parecia mesmo um zumbi. Eu acho que ele acabou surtando por conta do estresse. Ceci e Hannah estão de volta para beber algo e nos mostrar seus achados. Eu estou gruindo. Ceci está, na verdade, deixando a Hannah comigo, para que ela possa voltar correndo para comprar mais alguma coisa. Compradoras aprendizes de 7 anos de idade não conseguem acompanhar o tempo todo o ritmo das profissionais. Elas ainda não tiveram aquelas aulas de aeróbica, cuja verdadeira motivação é, na verdade, o condicionamento físico para as compras. Cuidado com o que você assiste. Porque Deus não poderia ter feito as mulheres gostarem de coisas normais, como sentar em uma floresta com um frio abaixo de 0, esperando que um veado ou um antílope apareça de repente? Puxa, isso sim é especial. Ou assistir ao jogo de futebol? Eu não gosto tanto assim de assistir à televisão, a não ser que seja um bom programa de esportes. Ceci nem sempre me entende nessa área, mas ela tenta ser compreensiva. Para quem você está torcendo? Às vezes ela pergunta. Não faz diferença quem ganha ou não, eu normalmente respondo. Um desses é seu time favorito? Não exatamente.
Ah, então talvez tenha um ou dois jogadores prediletos? Não, eu não sei nada sobre esse pessoal, não. Então por que você está assistindo a esse jogo? Ela pergunta curiosa. Porque é um jogo de futebol. Eu explico com toda a paciência do mundo. As pessoas, algumas vezes, não conseguem enxergar o óbvio. Vou contar o que me intriga. O porquê de ela e minhas filhas gostarem de assistir a coisas que as fazem chorar. Vai entender. Há uma variedade de coisas que se pode assistir. Televisão, um desfile, observar o relógio, observar a bolsa de valores, observar os pássaros, se equipara com competições de costura para mim. E milhões de outras coisas. Eu gosto de ver crianças rindo. Eu odeio ver pessoas chorando. Tenho assistido a indivíduos nascer e tenho assistido a indivíduos morrer. Certa vez observei uma mulher em São Pedro, Guatemala, procurar um relógio. Era de seu marido. Ele morreu no terremoto de 1976. 3 de seus filhos também morreram naquele terremoto. Tudo o que restou para ela e seu bebê sobrevivente eram as roupas que vestiam. Sua pequena casa de sapê virara um monte de terra. Quando nossa intérprete perguntou o que ela procurava ao cavar, ela respondeu: um saco de feijão que tínhamos e o relógio do meu marido. Ele estava dormindo mais ou menos aqui quando morreu, disse ela, apontando para uma área de aproximadamente 3 metros quadrados. Significaria tanto para mim se eu pudesse encontrar seu relógio. Nós começamos a cavar. Embora fosse como procurar uma agulha em um monte de palha, nós pedimos a Deus que nos ajudasse. E entramos naquele monte de entulho de 1 metro de profundidade. Naquele momento, eu enfrentaria o inferno por aquele relógio. Nós o encontramos pouco mais de 1 hora depois. Muitas gracias, ela repetia entre lágrimas, enquanto apertava o relógio ao peito. Tesouro é um termo tão relativo, eu pensei, ao limpar as lágrimas dos meus olhos. Eu queria que o mundo pudesse ver isso. Quem sabe, algumas prioridades mudariam. Também observei outra mulher, segurando sua filha de 3 anos, se afastando da fila de alimentos onde eu ajudava a servir. Ela era a última da fila para pegar a sopa. Ela estendeu a jarra que havia encontrado. Nós olhamos para ela e dissemos: "No mais, não tem mais." Eu então observei se afastando, segurando sua criança faminta. As coisas começaram a se complicar daquele dia em diante em minha vida. Minhas listas bonitinhas de coisas que eu precisava comprar desapareceram. Certos objetivos importantes se tornaram estranhamente irrelevantes. Coisas que antes eram importantes de repente perderam valor. Contas de banco assumiram uma forma diferente. Sucesso foi redefinido. Estranho como um rápido olhar nos olhos de 2 pessoas pode causar um caos tão grande. Em muitos sentidos, a ordem nunca mais foi restaurada. Cuidado com o que você assiste. Fique alerta. Fique alerta. A Bíblia fala sobre vigiar das mais variadas maneiras e por diferentes razões, das quais a menos importante, certamente, não é vigiar em oração. Este capítulo é sobre a unção da sentinela. Nosso chamado e nossa preparação como intercessores, para estarmos cientes e orarmos de antemão contra os esquemas e planos de Satanás, é um aspecto vital da nossa intercessão. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, grifo do autor. Em 1 Pedro 5,8, ao alertar-nos sobre o nosso inimigo, a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, grifo do autor. O contexto de ambos os versículos é de batalha espiritual. Cada um menciona nosso adversário e nos desafia a estar alertas ou vigilantes
tanto por nós mesmos como para nossos irmãos e irmãs em Cristo. Outro versículo relacionado, o qual discutimos minuciosamente no capítulo 9, é 2 Coríntios 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, para não duplicar o material, eu vou simplesmente resumir o significado que deduzimos do versículo com base nas palavras gregas utilizadas, a ponto de nosso adversário levar vantagem sobre nós, nos fazer sua presa, nos defraudar do que é nosso, e ficar com a maior parte na mesma medida em que formos ignorantes da sua maneira de pensar e operar, seus planos, esquemas, desígnios e enganos. Vou ressaltar 4 conclusões tiradas desses 3 versículos. Efésios 6, 18, 1 Pedro 5, 8 e 2 Coríntios 2, 11, como introdução a esse ensinamento. 1. Proteção contra os ataques do nosso inimigo. Até para crentes, não é automática. Há uma parte que nós mesmos temos de fazer. Apesar de Deus ser soberano, isso não significa que Ele esteja no controle de tudo o que acontece. Ele tem permitido que muitas coisas dependam das escolhas e ações da humanidade. Se Deus fosse nos proteger ou salvaguardar dos ataques de Satanás, independentemente do que fizemos, esses versículos seriam totalmente irrelevantes para os cristãos. Em algum lugar na nossa teologia, nós devemos reconhecer o papel da responsabilidade humana. Em algum momento, devemos começar a acreditar que nossas ações têm importância, que somos relevantes para nós mesmos e para os outros. 2. O plano de Deus para nos avisar e conscientizar das táticas de Satanás. Isso é deduzido do simples fato que, desde que Deus nos disse para não sermos ignorantes dos ardis do diabo, Ele deve estar disposto a nos fazer conscientes deles. Se Ele nos diz para estarmos alertas, isso deve dizer que, se estivermos, Ele irá nos avisar. Deus não iria nos responsabilizar por uma tarefa para a qual Ele também não tenha nos capacitado para cumprir. Nós devemos estar alertas, permanecermos em guarda, ou não seremos capazes de perceber quando Deus tentar nos advertir sobre os ataques e planos de Satanás. Se esses ataques fossem sempre óbvios, estar alerta não seria necessário. Isaías 56, versículo 10, fala das sentinelas cegas. Que alegoria! Receio que seja uma descrição relativamente boa de muitos de nós em nossa tarefa enquanto sentinelas. Somos frequentemente como os antigos discípulos. Nós temos olhos, mas não podemos ver. Veja Marcos 8, 18. Está na hora de fazermos mais do que observar. Devemos vigiar atentamente. 4. Se nós não estivermos alerta e vigiando, se somos ignorantes dos esquemas de Satanás, ele ficará com a porção maior. Ele nos vencerá, aproveitando-se da nossa ignorância. Contrário à crença popular, podemos ser efetivamente destruídos devido à nossa ignorância. Veja Oséias 4, versículo 6. Nós não gostamos de admitir, mas na verdade, Satanás tem ganhado muito território. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que já esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós não gostamos de admitir, mas na verdade Satanás tem ganhado muito território. Não sejamos como o nômade no deserto que decidiu fazer um lanchinho no meio da noite. Ele acendeu uma vela e mordeu uma tâmara. Olhando a tâmara perto da vela, ele viu um bichinho. Imediatamente jogou fora a tâmara. Pegou outra e mordeu, e essa também tinha um bichinho, e ele a jogou fora. Percebendo que não conseguiria comer se isso continuasse, ele apagou a vela e comeu as tâmaras. Às vezes, nós também preferimos a escuridão à luz da verdade. A verdade pode vir a doer, mas ainda assim é a verdade. Negar não muda nada.
Vamos reconhecer onde Satanás tem conseguido a vantagem e nos determinar a tomá-la de volta. Duas palavras do Novo Testamento para vigiar fazem a conexão com o conceito do Antigo Testamento das sentinelas gregoreuo e agrupineu. As duas querem dizer essencialmente estar acordado, no mesmo sentido em que um guarda precisa abdicar do sono. Alguns versículos onde encontramos essas palavras. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4, versículo 2. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, versículo 34 e versículo 38. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, versículo 13. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versículo 18. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, versículo 36. Os últimos dois versículos combinam a grupinel com kairos, o tempo estratégico, do qual falamos no capítulo 6, nos desafiando a estarmos à espera dos tempos kairos e agirmos de acordo. Para não ser repetitivo, não citarei aqui todos os conceitos. Entretanto, ler novamente as definições completas de paga e kairos. No capítulo 6, o ajudará a fazer a conexão entre ser uma sentinela e formar um cerco de proteção. Os troféus da intercessão. Eu usarei uma história para ilustrar melhor essa questão. Cindy Jacobs, em seu livro Possuindo as Portas do Inimigo, conta sobre estar na unção da sentinela durante o tempo kairos. Enquanto participava de uma reunião de oração em 1990, ela acordou de repente com uma sensação de urgência. Ao buscar o Senhor, ele trouxe à sua mente a visão de um casal e seus 3 filhos, uma família que ela sabia que estava a caminho daquela reunião em uma van. Na visão que ela teve, uma das rodas da van se soltava, causando um acidente terrível. Cindy orou fervorosamente pela segurança deles e continuou a fazê-lo durante toda a noite. Quando o casal chegou no dia seguinte, ela perguntou se eles tiveram algum problema com a roda do lado direito. Embora não houvesse até então nenhum problema, Cindy insistiu que eles verificassem em uma oficina. O mecânico ficou impressionado com o que viu. Ele disse que de modo algum eles teriam viajado naquela van sem aquela roda de se soltar. Ao retornar da oficina, o marido de Cindy, que havia ido junto com aquele irmão, segurava um saco plástico declarando os troféus da intercessão. Ali estavam os parafusos gastos da roda direita dianteira. Essa é a unção da sentinela em ação, percebendo o perigo em um tempo kairos estratégico, estabelecendo um cerco de proteção paga através da intercessão. Sentinelas bíblicas. Vamos ampliar nosso entendimento das sentinelas bíblicas. Quais eram seus propósitos? O termo sentinela vem do Antigo Testamento e era usado para descrever o que hoje chamamos de vigias, guarda-costas ou seguranças. Esses indivíduos eram inicialmente responsáveis pela proteção de 2 áreas, as videiras ou as plantações dos ladrões de animais, e proteger as cidades das forças invasoras. As sentinelas que guardavam lavoura tinham seu posto em rochas, torres ou construções para conseguirem um campo de visão mais amplo.
Essas torres contavam com alojamentos, porque durante a colheita era necessário vigiar noite e dia. As sentinelas se revezavam. Enquanto um dormia, o outro trabalhava. E assim o campo era vigiado 24 horas por dia. Aí um grande simbolismo para a atualidade. Em épocas de colheita, há um senso de urgência em vigiar, porque o ladrão fará tudo o que puder para roubar e se aproveitar. Não é de se espantar que Deus tenha preparado o terreno para a maior colheita de almas que o mundo já viu, a qual está acontecendo agora, com o maior reavivamento de oração da história. O Senhor da colheita é sábio. Eu posso afirmar que ele tem seguranças 24 horas vigiando a colheita. Que possamos dizer com o nosso Senhor, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17, versículo 12. Essas sentinelas também estavam a postos nas muralhas das cidades, onde atuavam como porteiros. Aqui estão algumas referências do Antigo Testamento. Pois, assim me disse o Senhor, vai, põe um atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Isaías 21, versículos 6 a 8. Avorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Jeremias 51, versículo 12. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Isaías 62, 6. Das muralhas das cidades, elas procuravam por 2 coisas, mensageiros e inimigos. Esperando pelos mensageiros. Elas esperavam os mensageiros para informar os guardas dos portões sobre quando deveriam abrir os portões e quando não deveriam abri-los. Naqueles dias, era costume haver corredores, homens ligeiros que levavam mensagens de uma cidade para outra, e as sentinelas avisavam, com um grito, quando um mensageiro aliado estava chegando. Sentinelas habilidosas podiam até reconhecer os corredores pelo seu tipo de passo, antes mesmo de poder ver seus rostos. Em 2 Samuel 18, versículo 27, a sentinela disse, vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas. Você consegue ver algum simbolismo importante aqui? Sentinelas veteranas são frequentemente alertadas pelo Espírito Santo, antes mesmo de terem qualquer evidência concreta, que não se deve confiar em certos mensageiros. Eles reconhecem lobos enviados para devorar o seu rebanho ou mercenários com motivos obscuros. Eles trazem avisos para os que estão na liderança. Eles reconhecem pelo seu passo, por assim dizer, que alguma coisa parece não estar certa. Eles sentem e discernem. Para ter certeza, nós devemos nos acautelar da desconfiança humana e do julgar com os olhos da carne. Mas eu tenho aprendido a escutar minhas sentinelas de confiança, uma delas é a minha esposa, quando elas me dizem que estão receosas em relação a isso ou aquilo. Elas geralmente estão certas. Às vezes elas não conseguem me dar razões específicas, o que é difícil para a minha atitude analítica, mas eu tenho aprendido a confiar nelas. Em geral, a maioria das falsas doutrinas, divisão e destruição no corpo de Cristo poderiam ser evitadas se as sentinelas observassem, os líderes as escutassem. Pedro fala dessa necessidade em 2 Pedro 2, versículos 1 e 2.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Paulo alertou os Efésios sobre isso em Atos 20, versículos 28 a 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. É evidente que obedeceram ao conselho de Paulo, porque o Senhor os elogia em Apocalipse 2, versículo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Em guarda contra o inimigo. As sentinelas na muralha também estão em guarda contra os inimigos. Quando avistavam um perigo em potencial se aproximando, elas soavam um alarme, ou aos gritos ou com um toque de trombeta. Os soldados então se preparavam para a batalha e para defender a cidade. Sentinelas fazem o mesmo hoje em dia, em um sentido espiritual. Elas alertam o corpo de Cristo sobre os ataques do inimigo, tocando o alarme. Quando as sentinelas estão fazendo seu trabalho direito, nós não precisamos ser pegos de surpresa por Satanás e suas forças. Como sentinelas, nós não vivemos com medo de nosso adversário, nem vivemos em ignorância dele. Contrário ao ensinamento de alguns, estar alerta e vigiar não é o mesmo que se preocupar. Eu devo ressaltar, é uma tática comum do inimigo dissuadir os cristãos de permanecer em guarda, acusando de estar dando uma ênfase errada à questão. É triste dizer, mas essa mensagem é difundida com frequência por cristãos bem-intencionados. Eles ensinam que Satanás deve ser ignorado ou que devemos não prestar muita atenção a ele. Não há nenhuma passagem na Bíblia que confirme isso. É claro que não é necessário nos concentrarmos em Satanás, mas um bom soldado é um soldado bem informado sobre o inimigo. Concentre-se em Jesus e se maravilhe com Jesus, mas esteja consciente do inimigo. Ame a adoração numa batalha espiritual, mas quando necessário, vá à luta. Em seu livro How to Pray for Your Family and Friends, como orar por sua família e amigos, Kim Scherrer e Ruthene Gallock contam sobre um pastor de um amigo que tinha essa atitude. Eu não acho que você deveria ensinar sobre a guerra espiritual. O pastor disse para Hilda um dia. Concentre-se em Jesus e não no diabo. A resposta dela demonstrou sua sabedoria e experiência. Pastor, eu me concentro mesmo em Jesus e na vitória dele. Ela respondeu com respeito. Jesus nos ensinou que nós temos autoridade sobre o maligno. Antes de eu começar a utilizar a autoridade de Cristo na batalha espiritual, eu tinha 4 filhos a caminho do inferno. Eu aprendi a atar a obra do inimigo na vida dos membros da minha família. Atualmente, todos os meus filhos e netos servem ao Senhor. Eu já vi os resultados da batalha espiritual e eu quero ajudar outros. A sentinela vê adiante. Sentinelas não guardavam somente as lavouras e as cidades nas Escrituras. As palavras em hebraico traduzidas como sentinelas são nastar, chamar e tsarfa. Elas significam guardar ou proteger, vigiando, mas também construindo uma cerca ao redor, como uma cerca viva de espinhos. Essas palavras até têm uma conotação de esconder ou trancar algo. A sentinela, por meio da intercessão, cria um lugar secreto de proteção. Veja Salmos 91. Outro significado interessante para tsafá é inclinar-se e observar ao longe. A conexão com a oração aqui é óbvia. A sentinela vê ao longe, inclina-se e observa a distância para prever os ataques do inimigo.
Ela é proativa e não reativa, e sua intercessão profética. Vejamos várias referências onde essas palavras são utilizadas, e em cada situação se referindo a guardar ou proteger algo diferente. A primeira é Gênesis 2,15, a qual é também a primeira vez que uma dessas palavras é utilizada na Bíblia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, grifo do autor. Teólogos têm uma teoria conhecida como a lei da primeira menção. Essa teoria se refere a uma regra geral que diz: a primeira vez que um assunto importante é mencionado na Bíblia, dados significantes são revelados sobre esse assunto, que se manterão constantes e relevantes em todas as Escrituras. Por exemplo, a primeira menção na Bíblia sobre a serpente, Satanás, foi em Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É fácil perceber essa lei aplicada nessa passagem, porque o versículo fala da malícia e da esperteza de Satanás. Deus está nos informando sobre um dos fatores mais importantes que devemos lembrar sobre Satanás. Ele é bem mais perigoso para nós, como a serpente, do que como um leão que ruge. Fique na defensiva. Não deixe a serpente entrar. Adão foi incumbido em Gênesis 2,15 de manter ou guardar o jardim. Guardar do quê? Tinha de ser da serpente. Eu presumo que seja porque, antes de qualquer coisa, está bem de acordo com a natureza divina tê-lo alertado. Se houvesse sido diferente, não seria condizente com o caráter de Deus. Em segundo lugar, nem Adão nem Eva pareciam chocados quando a serpente falou com eles. É evidente que não foi uma grande surpresa. Terceiro, o que mais poderia existir de perigo antes da queda? Do que mais o jardim tinha de ser guardado, mantido e protegido? Somente da serpente. Eu quero enfatizar esse ponto importante. A primeira menção desse termo nas Escrituras nos dá nossa responsabilidade primordial como sentinelas. Não deixar a serpente entrar. Guardar e proteger o que Deus tem nos confiado para cuidar da invasão sutil da serpente. Não a deixe entrar no seu jardim, ou na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, na sua nação. Mantenha a serpente do lado de fora. Essa palavra é utilizada novamente em Gênesis 3, versículo 24, quando Deus colocou um querubim na entrada do jardim para manter o homem longe da árvore da vida. Adão não protegeu o jardim da serpente, então um anjo teve de manter o homem do lado de fora. Em Gênesis 30, versículo 31, o conceito da sentinela foi utilizado para guardar um rebanho. Não é necessária muita profundidade para notar a correlação aqui. Nós podemos guardar o rebanho do Senhor através da intercessão. Eclesiastes 12, versículo 3, se refere a proteger uma casa. O Salmo 127, versículo 1, está mencionando guardar uma cidade. E 1 Samuel 26, versículo 15, 28, versículo 12, fala sobre fazer isso com uma pessoa. Provérbios 4, versículo 23, nos instrui a guardar nosso coração. Essas três palavras em hebraico são também traduzidas de muitas outras maneiras. Vou listá-las aqui como uma breve explicação, para proporcionar um entendimento mais abrangente desse conceito. Como poderá ver, páginas poderiam ser escritas comentando o simbolismo e a conexão que existe com a oração. Para ser mais conciso, eu não fiz, mas gostaria de incentivá-lo a pensar e meditar sobre cada um, permitindo que o Espírito Santo lhe dê uma perspectiva pessoal do assunto. 1. Manter ou mantenedor. Esse é certamente o uso mais frequente dessas palavras. Pelo menos 250 vezes. Sentinelas mantêm coisas, lugares e indivíduos seguros. Elas se asseguram de que não haverá perda, roubo ou dano. Elas mantêm as coisas intactas e em sua possessão. 2. Guarda. Sentinelas são guardas. Essa palavra se assemelha de maneira bem óbvia com a seguinte. 3. Guarda-costas. Sentinelas guardam indivíduos, protegendo-os do perigo de acidentes. Elas são escudos, o agente do serviço secreto do reino, guardando e protegendo outros.
Frequentemente, intercessores em nosso grupo me contam sobre ocasiões em que eles passaram tempo me cobrindo em oração. Mais de uma vez me disseram: pastor, fiquei acordada a noite toda orando por você. E de vez em quando pergunta: aconteceu alguma coisa? Não, eu respondo normalmente, e esse deve ter sido o porquê. Muitas vezes meus problemas e minhas distrações são colocados sobre os outros e eles os levam para longe de mim. Eu fico agradecido e sou sábio o suficiente para saber que muito do meu sucesso é resultado da fidelidade deles. Que reconfortante é saber que tem um guarda-costas espirituais. Haveria menos perdas em nosso exército se tivéssemos mais sentinelas fiéis. Peter Wagner, em seu livro Escudo de Oração, oferece 5 razões por que pastores e outros líderes cristãos têm uma necessidade tão grande de sentinelas que intercedam por eles. 1. Pastores têm o peso da responsabilidade e do prestar contas. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. 2. Pastores estão mais sujeitos à tentação. Não se engane. Quanto mais alto seu posto na hierarquia de liderança cristã, mais você sobe na lista de procurados de Satanás. 3. Pastores são alvos de escolha na batalha espiritual. Durante os últimos anos, já chegou ao conhecimento geral que há uma aliança maligna feita por satanistas, bruxos, seguidores da nova era, praticantes do ocultismo e espiritistas e outros servos das trevas com o intuito de orar a Satanás para quebrar os casamentos de pastores e líderes cristãos. 4. Pastores têm mais influência sobre os outros. A quarta razão por que pastores necessitam mais de intercessão é porque, devido à natureza do seu ministério, eles têm maior influência sobre os outros. 5. Pastores estão sempre em evidência, porque pastores estão sempre lá na frente, sendo vistos por todos. Eles estão constantemente sujeitos a fofocas e críticas. Nesse livro, Wagner define com mais detalhes cada uma das razões. Ele também diz: os líderes recebem proteção contra os dardos inflamados do maligno à medida que os intercessores oram, acima e além de toda a armadura de Deus que eles têm a responsabilidade de usar. Esse livro excelente oferece ótimos conselhos sobre intercessão para líderes cristãos. Na lista fantástica de leituras para treinamento Becoming a Prayer Warrior, tornando-se um guerreiro de oração, Beth Alves oferece um plano de oração diária para líderes espirituais, o qual Wagner resume da seguinte maneira: domingo, favor para com Deus, revelação espiritual, unção, santidade. Segunda-feira, favor para com os outros, congregações, equipe de ministérios não salvos. Terça-feira, visão ampliada, sabedoria, esclarecimento, motivos, instrução. Quarta-feira, espírito, alma, corpo, saúde, aparência, atitudes, plenitude espiritual e física. Quinta-feira, proteção, tentação, enganos, inimigos. Sexta-feira, finanças, prioridades e bênçãos. Sábado, família, geral, cônjuge, filhos. 4. Porteiro. Por ser, obviamente, similar com a definição seguinte, comentarei sobre ambos ao mesmo tempo. 5. Guarda de portão. Sentinelas têm habilidade espiritual no aposento da oração de determinar quem ou que entra ou sai de seus lares, sua vida familiar, suas igrejas, suas cidades, etc. Elas discernem pelo Espírito Santo o que devem permitir e pela oração podem abrir ou fechar a porta de acordo. Elas convidam a obra do Espírito Santo e rejeitam as obras da escuridão. Elas estabelecem limites, deixando de fora os inimigos. Eventualmente, quando informado pelos intercessores que algo indesejável tem infiltrado o nosso convívio, minha reação é perguntar a eles: o que aconteceu? Vocês não estavam em oração? Eu simplesmente explico para o corpo de Cristo: não culpe os pastores por tudo. Vocês também são responsáveis por permanecer em guarda. 6. Preservar ou que preserva. Sentinelas preservam ou evitam a ruína ou destruição. Elas preservam vidas, unções, movimentos de Deus e uma lista de outras coisas, cobrindo-as com oração. Cher e Gallagher nos contam sobre 4 senhoras que trabalhavam como sentinelas de suas fazendas. Essas mulheres caminhavam todo o perímetro de suas fazendas enquanto seus maridos trabalhavam, algumas vezes cobrindo até 10 quilômetros por dia. Elas oravam por proteção contra insetos, pragas, geada e estiagem. Elas pediam a Deus para dar a seus maridos sabedoria em cuidar da lavoura e dos negócios e oravam por anjos que se encarregassem dos esforços deles.
Os resultados foram surpreendentes. Acabou sendo um de seus melhores anos. Nenhuma tempestade ou ataque de insetos, nenhuma decisão ruim e um lucro considerável, ao passo que outros da região tiveram um ano difícil com pouco lucro. Às vezes, simplesmente não somos práticos o suficiente com nossas táticas de intercessão. Essas senhoras, vigiando a intercessão, abriram o caminho para as bênçãos de Deus sobre os projetos financeiros de suas famílias. 7. Prestar atenção. Sentinelas devem estar alerta. Elas devem prestar atenção. Apesar de parecer óbvio, é importante o suficiente para ser enfatizado. Como soldados, Deus chama a nossa atenção. Vidas estão em perigo. A colheita deve ser protegida. Sentinelas, prestem atenção. 8. Observar. Esse fator inclui o mesmo conceito de prestar atenção, mas vai além, somando concentração e precisão. Não olhe simplesmente, veja, seja observador. Resumindo, sentinelas ficam de olho. Eles percebem que outros não conseguem ver. Podemos perceber muito através da oração, muitas vezes até mesmo antes de acontecer. 9. Contemplar. Semelhante a observar, é claro, mas incluo aqui para dar ênfase renovada à necessidade de ver claramente. 10. Acautelar. Sentinelas devem estar vigilantes, conscientes e alertas. Mais uma vez, 1 Pedro 5,8 nos adverte a sermos sóbrios de espírito. Sempre tome cuidado, intercessor. Fique de olho no leão, e quando você ouvir em ação, imediatamente o enfrente, proclamando a vitória do Calvário com a unção da ursa. 11. Proteger. Da mesma maneira que sentinelas guardam e mantêm, sentinelas protegem. Elas constroem muros ou limites de proteção contra os ataques do diabo. Elas distribuem a bênção do Senhor. 12. Manter. Sentinelas mantêm coisas para o Senhor. Elas são o pessoal da manutenção. Elas talvez não estabeleçam metas, construam ou plantem como muitos outros, mas elas mantêm. Elas mantêm as coisas em bom funcionamento, sem obstáculo. Elas mantêm unção, integridade, saúde e muitas outras bênçãos essenciais ao reino. Resumindo, Deus está levantando intercessores proféticos, sentinelas, para manter a serpente do lado de fora. Homens e mulheres que se curvarão para a frente olhando ao longe, de olho nos ataques do inimigo, porteiros, guarda-costas, seguranças, construtores de cercas e preservadores do seu reino. Este é, na verdade, um alto chamado. Assuma a ofensiva. Sitie. Há outro fator sobre esse tipo de oração, entretanto, para nossa consideração. Uma das coisas mais surpreendentes que descobri quando estudava essas palavras é que elas incluem não só uma conotação de proteção e defesa, mas também de ataque. As palavras significam subjugar ou sitiar uma cidade. O conceito de ficar atento e não permitir que habitantes ou mercadorias entrem ou saiam da cidade. Uma definição era espiar, ou ficar de tocar e preparar uma emboscada para alguém. Essas palavras, na verdade, foram traduzidas nesse sentido em 2 Samuel 11, versículo 16, Isaías 1, versículo 8, Jeremias 4, versículo 16 e 17, Jeremias 51, versículo 12 e Juízes 1, versículo 24. Em 1989, quando o Senhor me deu essa instrução, Ele falou claramente no meu coração que Ele estava derramando a unção da sentinela, a qual capacitaria indivíduos a sitiar cidades e nações por meio da oração. Onde Satanás ganhou terreno e tomou a maior parte, o povo de Deus receberia instruções sobre como sitiar nessas situações, cortando suas rotas de suprimentos e removendo a origem daquilo que deu lugar a ele. Isso aconteceu antes que se falasse tão abrangentemente como hoje em cerimônias de reconciliação, arrependimento de identificação, investigação espiritual, caminhadas de oração, marchas e jornadas, todos esses termos associados com o ato de remover sistematicamente Satanás e seu controle sobre lugares e pessoas e tomá-las para Cristo. Essas e outras estratégias são parte da unção da sentinela que Deus tem derramado sobre a igreja. O corpo de Cristo tem aprendido a romper sistematicamente as fortalezas da escuridão. Deus está nos dando a habilidade, pelo seu Espírito, para discernir os planos do inimigo, seus pontos fortes, suas fraquezas e suas vias de acesso para eliminá-lo e tomar posse de nações, cidades e pessoas por meio da oração.
As correntes da escuridão estão sendo destruídas, os prisioneiros das fortalezas satânicas estão sendo libertados, cercos estão sendo formados no Espírito. Deus está nos mostrando para ligar e desligar e como fazê-lo. E é claro que há oposição. Uma razão que afasta as pessoas desse tipo de oração é o elemento tempo. O próprio conceito de sitiar implica tomar tempo. Talvez leve dias, semanas ou anos de intercessão diária para alcançar um livramento. Certamente acredito que esse processo pode ser acelerado pela atitude de orar de modo inteligente e bem informado, como também pela multiplicação de poder gerada pela submissão. Entretanto, nada pode mudar o fato de certas situações requererem uma quantidade de tempo. Eu sitiei um cisto da minha esposa por 30 dias. Polly Sinchem, que mencionamos no capítulo 10, sitiou as opressões em seu filho por 4 anos. Deus deu a ela e a seus amigos muitas estratégias nas orações, esclarecendo que eles deveriam eliminar e o que proclamar. Isso é sitiar. Eles discerniram a artimanha de Satanás, espionando seus planos. Será que valeu a pena todo o tempo e esforço? Absolutamente. Elas ganharam terreno. Esse conceito de sitiar é bem ilustrado na história sobre Teresa Mulligan, editora da revista para intercessores chamada Breakthrough, contada por Cher e Gallagher em How to Pray for Your Family and Friends, como orar por sua família e amigos. Teresa e uma amiga mantiveram uma caminhada de oração pela sua vizinhança durante toda uma estação, parando em frente de cada casa, dando as mãos e concordando em oração pela salvação dos moradores. Os relatórios começaram logo a chegar. A esposa de um coronel aceitou a Cristo. A filha adolescente de uma família israelita encontrou Jesus. Uma mulher com artrite fez um compromisso com Cristo. E uma jovem universitária de outra família veio ao Senhor. Mesmo depois de ela ter se mudado, Teresa continuou ouvindo histórias de seus antigos vizinhos e encontrando a salvação. Isso é sitiar. Isso é a unção da sentinela, na sua melhor versão, e qualquer um pode exercê-la. Tomando cidades e nações para Deus. Neste livro, eu tenho focado mais no assunto da intercessão para indivíduos. Agora vou comentar sucintamente sobre a intercessão por cidades e países, especialmente o aspecto da sentinela e de sitiar. A Bíblia mostra claramente que Deus se relaciona e lida não só com indivíduos, mas também com grupos de pessoas. Devido aos conceitos de autoridade, responsabilidade, livre-arbítrio, semear e colher, etc., os quais operam não só no âmbito individual, mas também no nível corporativo, onde os indivíduos se juntam, vemos que Deus se relaciona com grupos. Por quê? Muitas das decisões que nós tomamos, os direitos e privilégios que desfrutamos, não são individualistas, mas são feitas em conjunto com as pessoas com quem nos relacionamos. Por exemplo, eu tomo muitas decisões pessoais sobre a minha vida, mas sobre os aspectos que afetam nossas famílias, filhos, finanças, lar, horários, etc. Minha esposa e eu temos de tomar essas decisões juntos. O mesmo princípio de autoridade compartilhada pode ser grandemente expandido até o nível nacional, desde organizações, as cidades, regiões, estados e países. Esses agrupamentos podem ser tanto seculares como religiosos. Em qualquer segmento em que haja direitos, autonomia e liberdade, haverá também um grau de responsabilidade equivalente. Quando se compartilha as decisões sobre leis, líderes, morais, interesses, tolerâncias ou intolerâncias, consequentemente se compartilhará as ramificações resultantes. Por exemplo, eu não sou a favor do aborto, mas eu não posso escapar dos efeitos do julgamento de Deus por esse holocausto trágico, embora esses sejam indiretos. Se Deus traz seca ou tempo inclemente que afeta a nossa agricultura, eu também pagarei preços mais altos. Ao nos entregar aos nossos desejos degradantes e pervertidos, acidentes e doenças se multiplicam, o que aumentará também minhas taxas de seguro. Se o julgamento por acaso for guerra, eu também pagarei impostos mais altos e participarei no luto devido à perda de vidas norte-americanas. Vários outros exemplos podem ser citados aqui. Embora essa noção talvez não nos agrade, nenhum homem é uma ilha. Ainda que nós, como crentes, possamos contar com certo nível de proteção desses julgamentos, talvez Deus até aumente a minha renda, para que eu possa pagar impostos e preços mais elevados, não há maneira alguma de evitar totalmente o princípio da responsabilidade compartilhada. Os julgamentos corporativos de Deus.
Depois de vermos a razão para isso, quero corroborá-la com uma lista das várias maneiras como Deus julgou cidades e regiões na Bíblia de modo corporativo. 1. Cidades foram avisadas ou profecias foram recebidas sobre elas. Jonas 1, versículo 2, Naum 3, versículo 1, Miqueias 6, versículo 9, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. 2. Cidades e nações que foram julgadas: Nínive, Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidão, Betsaida, Cafarnaum, Jericó, Jerusalém e outras. A nação de Israel foi julgada como um todo em muitos lugares nas Escrituras, assim como outras nações. 3. Cidades e nações que foram perdoadas e livradas de julgamento: Nínive, Sodoma poderia ter sido, se houvesse lá pessoas justas suficientes. A nação de Israel foi perdoada como um todo, entre outras. 4. Cidades e nações que tiveram propósitos e chamados divinos: Israel, Jerusalém, as 7 cidades de refúgio, entre muitas outras. 5. Cidades foram citadas como sendo preservadas ou protegidas por Deus. Salmo 127, versículo 1. 6. Cidades e nações que tinham principados governando-as: Tiro, vê Ezequiel 28, versículo 12. Pérsia, vê Daniel 10, versículo 13. Éfeso, vê Atos 19, versículo 28. Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 12. 7. Grupo de pessoas que têm uma justiça corporativa ou nível de pecado, qualquer nação. Vê Provérbios 14, versículo 34. Sodoma e Gomorra, vê Gênesis 18, versículos 20 e 21. Os amorreus, vê Gênesis 15, versículo 16. 8. Cidades com um nível corporativo de fé ou de descrença: Nazaré, vê Marcos 6, versículos 5 e 6. 9. Cidades com paz ou bem-estar corporativo: vê Jeremias 29, versículo 7. 10. Cidades podem ter um reavivamento: Nínive, vê Jonas 3, versículos 5 a 10. 11. Cidades podem perder um reavivamento: Jerusalém, vê Lucas 19, versículo 41 a 44. Eu preparei essa lista e a explicação que a antecede para provar efetivamente uma coisa: Deus lida com as pessoas como grupos, não só como indivíduos. Esse fato também é o que dá a base para intercedermos pelas pessoas como grupos. Abraão foi bem-sucedido a interceder por uma cidade, vê Gênesis 18, versículos 22 e 23. Moisés intercedeu por uma nação, vê Êxodo 32, versículos 9 a 14. Exilados de Jerusalém foram avisados para interceder pelas cidades que eles passaram a habitar, vê Jeremias 29, versículo 7. Nós lemos em 2 Crônicas 7, versículo 14, que nossas orações e nossos estilos de vida podem trazer cura a uma nação. Eclesiastes 9, versículo 15, Provérbios 21, versículo 22, nos informam que uma cidade pode receber sabedoria e destruir potestades. Sem dúvida, Deus está derramando uma unção para sitiar cidades e nações e tomá-las para Ele. O Senhor está nos capacitando para espionar os planos e as fortalezas do inimigo, criando emboscadas para Ele no Espírito. Nós somos a ordem do sacerdote de Melquisedeque, profetizada no Salmo 110. Nós somos um exército santo, elevando o cetro do nosso herói conquistador, governando em meio a nossos inimigos. Venha, junte-se a nós. Para os que quiserem se aprofundar sobre o tema de tomar posse de cidades, o livro de Peter Wagner, Breaking Strongholds in Your City, Destruindo Potestades na Sua Cidade, contém uma riqueza de informações. Nele, Vitor Lorenzo conta sobre um plano de 3 anos para evangelizar a cidade de Resistência, na Argentina. Um dos elementos-chave dessa façanha foi o traçado espiritual da cidade de Lorenzo. Com essa pesquisa, ele descobriu 4 forças espirituais influenciando a cidade. O autor nos conta que orou contra essas forças, e aqui estão os resultados que se seguiram. No dia seguinte, nossa equipe foi até a praça, com pastores das igrejas de Resistência, um grupo de intercessores experientes e Cindy Jacobs. Nós lutamos ferozmente contra as forças invisíveis daquela cidade por 4 horas. Nós as atacamos no que assumimos ser a ordem de hierarquia de baixo para cima. Primeiro foi Pombeiro, depois Curupi, então Sala Muerte, depois o espírito da maçonaria livre, então Rainha do Céu e depois o espírito de Piton, o qual nós suspeitávamos ter o papel de um coordenador para todas as forças do mal naquela cidade.
Quando nós terminamos, havia uma sensação quase tangível de paz e liberdade sobre todos que participaram. Ficamos confiantes de que essa primeira batalha tinha sido ganha e que a cidade poderia ser tomada para o Senhor. Depois disso, a igreja de resistência estava pronta para uma evangelização intensiva. Descrentes começaram a reagir ao evangelho como nunca. Como resultado da nossa campanha de 3 anos, a frequência às igrejas mais que dobrou. O efeito foi claro em todos os níveis sociais. Podíamos estruturar projetos comunitários, como, por exemplo, suprir água potável para os carentes. A imagem pública da igreja evangélica melhorou imensamente, ganhando respeito e aprovação dos líderes políticos e sociais. Fomos convidados para divulgar nossa mensagem na mídia. A batalha espiritual e o mapeamento que fizemos abriram novas portas para a evangelização na cidade de resistência, progressos sociais e para a colheita espiritual. Essa é a unção da Sentidela. Nós podemos impactar nossas cidades e nossos países com a intercessão. Podemos sitiá-los, tomando posse deles para Deus. Fortalezas da escuridão podem se tornar fortalezas de luz. Cidades transformadas. Canaã, uma terra amaldiçoada, Gênesis 9, versículo 25, se tornou a terra prometida de bênçãos. Jerusalém, que era uma fortaleza de gigantes ímpios, se tornou uma cidade de paz. 7 cidades, que uma vez foram governadas por gigantes do mal, se tornaram cidade de refúgio, onde as pessoas que haviam matado alguém sem ter a intenção podiam se proteger e ficar em segurança. Hebron, a mais conhecida dessas 7, costumava se chamar Kiriat Arba, que significa cidade de Arba. Arba era a maior cidade dos Anaquins, ou gigantes. Veja Josué 14, versículo 15. Hebron, seu nome novo, significa associação, amizade, convívio, comunhão. Portanto, Abraão, o amigo de Deus, está enterrado lá. Caleb, um homem de fé e coragem, foi usado para transformar a fortaleza de um gigante em um lugar onde as pessoas encontravam doce convívio e comunhão com Deus. Isso pode acontecer com nossas cidades. Além disso, como uma cidade refúgio, Hebron era uma alegoria de Cristo. Alguém que houvesse matado outra pessoa acidentalmente podia encontrar refúgio em um desses 2 lugares. Uma cidade refúgio ou segurando nas pontas do altar do lugar santo como proteção imediata. Em Hebron 6, versículo 18, o Senhor utiliza essas 2 ilustrações em uma frase. Para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. De uma maneira muito interessante, os indivíduos que estavam lá como refúgio tinham de permanecer na cidade até a morte do alto sacerdote da época, vê Números 35, versículo 28, e depois disso eles estavam livres para saírem de lá com segurança. Que ilustração do nosso grande sumo sacerdote que morreu para que nós pudéssemos ficar livres do julgamento e da pena. O ponto que desejo ressaltar ao relatar essa história, além de simplesmente compartilhar uma linda alegoria de Jesus, é demonstrar que o que antes fora uma fortaleza de gigantes foi transformado em um lugar de tanta proteção, refúgio e convívio com Deus, que passou a ser uma imagem do próprio Cristo. Será que Deus ainda pode fazer isso hoje? Nossas cidades podem ser transformadas tão radicalmente assim? Sim, claro, a não ser que Deus tenha mudado nos últimos 3.000 anos. Isso se ele conseguir achar alguns Calebes, se ele conseguir achar matadores de gigantes, se ele puder encontrar algumas atitudes do tipo, nós somos mais do que capazes. Deus está nos pedindo, como pediu a Ezequiel, para olhar para os ossos secos da nossa nação, homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres, os que sofrem e os que pensam estar saudáveis, e responder a mesma pergunta que ele fez ao profeta. Esses ossos podem reviver? Eu digo que podem. O que você diz? Você está pronto? Precisamos ser como Sam e Jed. Quando escutaram falar de uma recompensa de $5.000 para a captura e extermínio de lobos, eles se tornaram caçadores de recompensa. Ao acordar uma noite, Sam se deparou com 50 pares de olhos flamejantes, lobos selvagens famintos babando por suas presas. Jed, acorda, ele sussurrou para seu parceiro adormecido. Nós estamos ricos.
Precisamos observar a multidão de descrentes ao nosso redor, não como ameaças, mas como oportunidades. Nossa tarefa seria avassaladora, não fosse pela nossa dependência da força e da habilidade de Deus, em vez da nossa. Mesmo que um exército nos cerque, nós ainda podemos estar confiantes. Salmos 27, versículo 3. Os 300 de Gideão eram mais do que o suficiente para derrotar 135.000 com Deus do lado deles. Se ele é por nós, quem será bem-sucedido contra nós? Vê Romanos 8, versículo 31. Vamos lá. Vamos abrir caminho para Deus se levantar e seus inimigos ficarem desnorteados. Vamos encher nossas bolsas com as pedras da vitória e correr para encontrar Golias. Vamos tomar Kiriat Arba. Vamos correr por entre tropas e pular sobre muralhas. Vamos demonstrar a grandeza do nosso Deus. Vamos crescer, vamos rugir, vamos deixar Jesus viver através de nós. Ele está pronto. E você? Você está pronto para caminhar no seu chamado como intercessor? Para representar Jesus como um reconciliador e um guerreiro? Para distribuir seus benefícios e vitórias? Para encontrar, retirar e estabelecer fronteiras? Você está pronto para nascer, liberar e alcançar a meta? Para encher algumas taças? Fazer algumas declarações? Para vigiar e orar? Você está pronto? Lembre, a vida é frágil. Cuide dela com paga. Questões para reflexão. 1. Você pode resumir as 4 conclusões tiradas de Efésios 6, versículo 18, 1 Pedro 5, versículo 8 e 2 Coríntios 2, versículo 11, usando os próprios versículos, dê razões para essas conclusões. 2. Descreva as funções e as responsabilidades das sentinelas do Antigo Testamento, como elas simbolizam sentinelas de intercessão. 3. Onde foi utilizada pela primeira vez a palavra em hebraico para sentinela na Bíblia? Que perspectiva importante podemos analisar com isso? 4. Com base nas definições e na utilização das 3 palavras que significam sentinela, você pode dar algumas afirmações resumidas sobre o papel defensivo da unção da sentinela? Como você pode aplicar isso à sua família, seu pastor, sua igreja? 5. Descreva o aspecto de ofensiva da unção da sentinela. Você pode relatá-lo com intercessão por um indivíduo e por uma cidade? 6. Você pode explicar a razão para que porque Deus lida com um grupo de pessoas e não apenas individualmente? Cite 3 ou 4 exemplos bíblicos. 7. Pense em maneiras como você e seu grupo de oração podem sitiar a sua cidade. Coloque-as em prática. Manual de debate para líderes. O propósito deste livro é despertar e dar poder à vida de oração daqueles que o leem. À medida que o grupo cresce em fé e união, você talvez queira colocar em prática algumas das táticas de oração aqui mencionadas, como usar mantos de oração, caminhadas de oração ou participar na luta espiritual uns pelos outros. Como líder, é importante estar atento ao grau de maturidade do grupo. É também importante que você não imponha suas crenças sobre pessoas que tenham uma maneira diferente da sua de adorar o Senhor. O tamanho ideal para um grupo de debate é de 10 a 15 pessoas. Um grupo menor do que esse pode causar um problema de continuidade quando poucos membros comparecerem. Um grupo de tamanho maior irá requerer uma forte capacidade de liderança para criar uma sensação de pertencimento e de ter uma participação significativa de cada um dos membros. Se você está liderando um grupo que já se reúne regularmente, como um grupo de escola dominical ou grupo de estudo semanal nos lares, decida quantas semanas vocês dedicarão a essa série. Certifique-se de planejar qualquer feriado que acontecer durante suas reuniões pré-agendadas. Use de criatividade. Os 14 capítulos deste livro podem se encaixar em 13 semanas de um trimestre, se alguns deles forem combinados para que haja tempo para compartilhar as experiências pessoais. A primeira reunião pode ser um momento perfeito para um fórum aberto, com o intuito de criar um senso de união entre os participantes ao dar início à série. Um tempo de introdução seguido de perguntas descomplicadas também ajuda a criar laços mais profundos dentro do grupo. Considere uma ou mais das perguntas a seguir. 1. Você está satisfeito com a sua vida de oração?
Se não, quais são as áreas em que enfrenta dificuldades no momento? 2. Por que você acha que a oração é uma disciplina tão ausente no corpo de Cristo? 3. O que você espera aprender ao estudar este livro? 4. Depois de ler o primeiro capítulo, você acha que devemos orar uma vez só ou você acha que devemos ser persistentes? Por quê? 5. Se você pudesse fazer a Deus uma pergunta sobre oração, qual seria? Perguntas assim ajudam a formar uma sensação de identidade entre os membros do grupo e ajuda-os a descobrir o que eles têm em comum. Muitas perguntas pessoais surgirão que podem vir a contribuir significativamente para o entendimento do grupo sobre o assunto. As pessoas no grupo devem ser encorajadas a fazer uma lista com as suas perguntas. Sugira que essas listas sejam entregues anonimamente e compile as perguntas para evitar repetição. Muitas perguntas serão respondidas à medida que a série se aproximar de sua conclusão. Por isso, é uma boa ideia esperar até a última sessão para debatê-las. Escolha um assistente para ajudar a liderar as reuniões. Alguém que possa ligar para as pessoas para lembrá-las as datas das reuniões, os horários e os locais. Seu assistente pode também organizar lanches e recrutar voluntários para cuidarem das crianças. As pessoas vão apreciar mais os seus livros se elas se responsabilizarem pelo pagamento deles. Elas estarão também mais dispostas a terminarem o curso se tiverem investido em seu material pessoal. Certifique-se de ter Bíblias extras à disposição. A versão Bíblia Viva é normalmente uma ajuda para quem tem pouca ou nenhuma base bíblica. Entretanto, é importante explicar que a Almeida Revista Atualizada é bastante diferente, foi a versão principal utilizada neste livro. Esteja sintonizado com os princípios básicos de dinâmica de grupo, tais como 1. Posicione os assentos em semicírculo. O líder da reunião deve estar sentado junto com todos em vez de estar em pé na frente do grupo. Isso incentiva a participação. 2. Crie uma atmosfera condizente com o debate. As seguintes dicas são boas para guiar uma reunião. A. Receba as opiniões dos membros dos grupos sem julgá-las, ainda que você não concorde com elas. Se elas forem claramente contra a Bíblia ou forem injustas, você pode fazer perguntas para esclarecer o assunto, mas rejeição sumária de comentários irá abafar a participação livre. B. Se uma questão ou um comentário desviar do assunto em pauta, sugira que possam esperar e comentar mais tarde em outra ocasião, ou pergunte ao grupo se quer se aprofundar naquele outro assunto a partir dali. C. Se uma pessoa monopolizar a discussão, dirige algumas perguntas específicas a alguém mais. Ou, de uma maneira delicada, interrompa o dominador e dizer, com licença, esse é um bom ponto, imagino que as outras pessoas pensam sobre isso. Fale com essa pessoa em particular e peça ajuda a ela para incentivar a participação dos outros. D. Facilite para que todos se sintam à vontade para participar ou fazer perguntas, mas não insista que eles o façam. Pessoas que relutam participar podem se animar com a ideia aos poucos se você pedir a elas que leiam uma passagem do livro. Faça dupla juntando uma pessoa tímida com alguém mais falante para fazerem uma discussão que não seja com todo o grupo. Ou peça às pessoas relutantes para escreverem comentários que possam ser compartilhados com um grupo maior. Se alguém fizer uma pergunta para a qual você não tem a resposta, admita e prossiga. Se a pergunta exigir a perspectiva de alguém com experiência pessoal, convide outros a comentar. Entretanto, tome cuidado para limitar esses comentários. Se requerer conhecimento específico, ofereça-se para pesquisar na biblioteca ou perguntar a um pastor ou teólogo e trazer depois suas conclusões para o grupo. 3. Evite resgatar as pessoas. O propósito desse grupo é aprender a orar pelos outros, não tentar consertar as pessoas. Isso não significa que momentos de emoção não vão ocorrer ou que problemas trágicos não serão compartilhados. Mas o grupo é para compartilhar e para oração, não para consertar os outros. O líder deve ser aberto e sincero sobre seu desejo de crescer junto com o grupo, em vez de parecer uma autoridade sobre o assunto. 4. Comece e termine na hora, de acordo com o horário combinado no começo da programação.
Isso é especialmente importante para aqueles que têm de contratar uma babá ou levantar cedo para trabalhar na manhã seguinte. 5. Durante cada sessão, guie os membros do grupo para fazerem os debates, as perguntas e os exercícios no fim de cada capítulo. Se você tiver mais do que 8 ou 10 membros, considere dividir em grupos menores, então convide cada grupo a compartilhar uma ou duas conclusões com um grupo maior. 6. Seja sensível. Algumas pessoas talvez se sintam confortáveis orando por outros, mas não force aqueles que não se sentirem à vontade. É necessário separar um tempo ou no começo ou no fim de cada reunião para orar por aqueles que precisarem. 7. Incentive os membros do grupo a orarem diariamente uns pelos outros. Isso irá perpetuar um sentimento de união e amor. 8. Como líder, ore regularmente pelas reuniões e pelos participantes, pedindo ao Espírito Santo que esteja sobre cada pessoa durante a semana. O Senhor honrará sua disponibilidade em guiar o seu povo a um relacionamento mais íntimo com Ele. Final do livro.